O ano é 1945. A Segunda Guerra Mundial, um conflito que mergulhou o mundo em sangue e caos, finalmente terminou. Vitoriosas, porém exaustas, as nações aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, voltam sua atenção para a reconstrução de um mundo em ruínas. No entanto, das cinzas deste conflito global surge uma nova luta, um tipo diferente de guerra. Esta foi a Guerra Fria, um impasse geopolítico de décadas entre duas superpotências, os Estados Unidos, democráticos e capitalistas, e a União Soviética, comunista. Ao contrário das guerras quentes que a precederam, este conflito seria definido por suspeita, desconfiança e a constante ameaça de aniquilação nuclear. Esta não foi uma guerra travada em campos de batalha tradicionais, com tanques e tropas se enfrentando em combate aberto. Em vez disso, foi uma batalha de ideologias, um choque entre dois modos de vida fundamentalmente diferentes. Os Estados Unidos, defensores da democracia e do livre mercado, contrastavam fortemente com a União Soviética, um Estado comunista que defendia uma economia centralmente controlada e um sistema político de partido único. Essa divisão ideológica permeou todos os aspectos da Guerra Fria, moldando os destinos das nações e influenciando a vida de bilhões em todo o mundo. A Guerra Fria foi uma época de alta tensão e incerteza constante. A ameaça de uma guerra nuclear pairava no ar, projetando uma longa sombra sobre o mundo. Mas também foi um período de incrível inovação tecnológica, impulsionada pela competição feroz entre as duas superpotências. Das profundezas do oceano à vastidão do espaço, a Guerra Fria alimentou uma corrida pela supremacia que remodelaria o mundo como o conhecíamos. As raízes da Guerra Fria podem ser rastreadas até os capítulos finais da Segunda Guerra Mundial. À medida que as potências aliadas libertavam a Europa das garras da Alemanha nazista, as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética começaram a surgir. A aliança de guerra, forjada no cadinho do conflito, começou a ruir sob o peso da suspeita e da desconfiança. No centro dessa divisão crescente estavam as diferenças fundamentais de ideologia e interesses nacionais. Os Estados Unidos emergiram da guerra como uma superpotência global, com sua economia em expansão e seu poderio militar incomparável. Comprometidos com os princípios da democracia e do capitalismo, os Estados buscaram conter a disseminação do comunismo, considerando-o uma ameaça direta ao seu modo de vida e à sua visão de um mundo livre e aberto. A União Soviética, por outro lado, havia sofrido tremendamente durante a guerra, com milhões de mortos e sua infraestrutura devastada. Liderados pelo enigmático Joseph Stalin, os soviéticos estavam determinados a proteger suas fronteiras e expandir sua esfera de influência na Europa Oriental, criando uma zona de amortecimento contra possíveis agressões futuras. Esses objetivos conflitantes se chocaram frontalmente nas ruínas da Europa do pós-guerra. A Conferência de Yalta, realizada em fevereiro de 1945, reuniu os líderes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética em uma tentativa de moldar a ordem do pós-guerra. Embora acordos tenham sido alcançados superficialmente, profundas divisões permaneceram. O destino da Europa Oriental, em particular, tornou-se um grande ponto de discórdia. Os soviéticos, determinados a manter o controle sobre essas nações como um baluarte contra o Ocidente, instalaram regimes comunistas na Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e em outros lugares. Esse movimento expansionista alarmou os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, alimentando seus temores de agressão soviética e solidificando a divisão ideológica que definiria a Guerra Fria. As sementes da desconfiança, semeadas nas cinzas da Segunda Guerra Mundial, haviam criado raízes, preparando o cenário para um impasse geopolítico de décadas entre duas superpotências. O final da década de 1940 e o início da década de 1950 testemunharam uma rápida escalada das tensões da Guerra Fria. As linhas de batalha ideológicas,
traçadas após a Segunda Guerra Mundial, se solidificaram em uma luta global por poder e influência. Eventos-chave durante esse período moldariam o curso da Guerra Fria, transformando-a de uma rivalidade latente em um confronto geopolítico em grande escala. Em 1947, o presidente Harry Truman, temendo a disseminação do comunismo na Grécia e na Turquia, enfraquecidas pela guerra, anunciou a doutrina Truman. Essa política prometia apoio americano a qualquer nação ameaçada pela expansão comunista, efetivamente traçando uma linha na areia contra a influência soviética. A doutrina Truman marcou um ponto de virada na política externa dos Uighur e Uora, passando de uma postura de relativo isolacionismo para uma de engajamento global ativo em um esforço para conter o comunismo. O ano seguinte, 1948, viu o bloqueio de Berlim, uma demonstração clara da escalada das tensões da Guerra Fria. Em resposta à introdução de uma nova moeda em Berlim Ocidental, os soviéticos, buscando exercer controle sobre toda a cidade, bloquearam todo o acesso terrestre aos setores ocidentais, efetivamente mantendo Berlim Ocidental como refém. Os Estados Unidos e seus aliados responderam com o Ponte Aérea de Berlim, um enorme esforço humanitário que transportou por via aérea alimentos, combustível e outros suprimentos essenciais para a cidade bloqueada por quase um ano. O bloqueio e a Ponte Aérea de Berlim mostraram a determinação de ambos os lados e destacaram o potencial para que as tensões da Guerra Fria explodissem em conflito direto. Em 1949, foi formada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar entre os Estados Unidos, Canadá e várias nações da Europa Ocidental. O princípio fundador da OTAN foi a defesa coletiva, o que significa que um ataque a um membro seria considerado um ataque a todos. A União Soviética, percebendo a OTAN como uma ameaça direta à sua segurança, respondeu formando o Pacto de Varsóvia em 1955, uma aliança militar de estados comunistas na Europa Oriental. A criação desses blocos militares opostos solidificou ainda mais a divisão da Europa e aumentou o risco de um confronto militar devastador entre o leste e o oeste. A Guerra Fria foi uma época de avanço tecnológico sem precedentes, impulsionado pela competição implacável entre os Estados Unidos e a União Soviética. O aspecto mais assustador dessa rivalidade tecnológica foi a corrida armamentista, uma busca frenética por armas nucleares cada vez mais poderosas. Cada lado buscava superar o outro, acumulando vastos arsenais capazes de destruição inimaginável. O lançamento de bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 inaugurou a era aterrorizante da guerra nuclear. A União Soviética, inicialmente atrás dos USA em capacidade nuclear, detonou sua primeira bomba atômica em 1949, quebrando o monopólio americano sobre armas nucleares e intensificando a rivalidade da Guerra Fria. O mundo assistiu com medo enquanto ambas as superpotências desenvolviam armas termonucleares cada vez mais poderosas, cada uma capaz de destruir cidades inteiras em uma única explosão. A corrida armamentista teve um profundo impacto psicológico em ambos os lados da cortina de ferro. A ameaça constante de aniquilação nuclear permeou a cultura popular, alimentando ansiedades e moldando a vida cotidiana. Exercícios de abaixar e cobrir se tornaram comuns nas escolas, enquanto abrigos antiaéreos ofereciam uma aparência de segurança diante de um possível ataque nuclear. O mundo prendia a respiração, ciente de que um erro de cálculo ou um mal-entendido poderia desencadear uma catástrofe global. A rivalidade da Guerra Fria se estendeu além da atmosfera da Terra e para a vasta extensão do espaço. A corrida espacial capturou a imaginação das pessoas em todo o mundo, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética competiam pela supremacia nessa nova fronteira. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. Essa conquista enviou ondas de choque pelos Estados Unidos,
desencadeando uma competição acirrada pelo domínio no espaço. Ambas as nações investiram recursos em seus programas espaciais, levando a uma série de conquistas notáveis. Do histórico primeiro voo espacial humano de Yuri Gagarin, em 1961, ao pouso na Lua da Apollo 11 em 1969, a corrida espacial mostrou a incrível capacidade tecnológica de ambas as superpotências.